Boa tarde, queridos irmãos. Mais uma vez, felizes estamos por este encontro e por este momento de abertura do nosso trabalho. Convidamos a todos para que juntos fechemos os olhos suavemente e assim comecemos um desprendimento maior para o aproveitamento total deste momento com a palestra da palavra da nossa querida irmã Maria Salete, o tema Abençoe seu filho. Como todos são importantes e precisamos que seja lembrado a todos nós, porque como eu gosto até de repetir, todos nós já conhecemos as passagens, as mensagens de Jesus, mas é importante que lembremos a necessidade do cultivo diário dos ensinamentos do nosso grande Mestre. Portanto, mais uma vez, obrigada a todos pela presença e vamos então ouvir a palavra da nossa querida irmã. Que assim seja. Então, boa tarde, quase boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que todos estejam bem. Aqui nós estamos abençoados por Jesus, pelo nosso Pai Maior. A minha exposição, então, de hoje, ela foi solicitada pelo Departamento Doutrinário, é voltado para a área da família, né? A casa procura sempre manter assuntos, temas relacionados a áreas, porque é uma temática assim, que temos que insistir muito, né? Em vista da atualidade, nós vemos assim, uma certa ruptura nos laços familiares, o que vem muito em prejuízo de todos os seus membros, mas principalmente dos jovens e das crianças. Então é um assunto que ele está sempre muito em pauta. O livro do qual eu extraí, então, esse conteúdo é esse que está projetado aqui. Se chama Vereda Familiar. É um livro, então, que foi psicografado pelo Raul Teixeira e foi ditado pelo espírito de Teresa de Brito. Ele está disponível na biblioteca, temos também na livraria para empréstimo, enfim... É um livro que vale a pena. Ele trata somente de assuntos relacionados à família. Muito bem. Então, o que nós poderíamos falar em torno desse tema e que foi extraído, então, desse livro? Primeiro, eu gostaria de falar muito sucintamente sobre a autora espiritual, porque merece, né, ser citada. A Teresa de Brito, ela ditou todas essas questões, porque ela realmente teve uma experiência enquanto encarnada muito meritória. Ela nasceu por volta de 1900, então vejam que é um livrinho um pouco antigo, mas continua sendo muito atual. E ela pode falar com muito conhecimento de causa e experiência, porque ela teve 11 filhos, né? Ela enviuvou aos 39 anos, teve uma vida de muita privação, né, economicamente falando, e ela, além de tudo, ela vivenciou a desencarnação de 6 dos seus filhos, né? Então ela tem realmente uma boa bagagem para falar sobre esses assuntos. Bom, mas antes de tudo, eu gostaria de falar o que vem a ser vereda, né? O que vem a ser, então, vereda? É como a nossa imagem projetada, né? Vereda é caminho,
roteiro, né, que todos nós, de uma maneira ou outra, vamos trilhar, né? E como se sabe que estamos na Terra, e quem tem um pouco de lucidez deve se perguntar, ou deve ter se perguntado o que veio fazer aqui, né? Qual a sua meta, qual o seu objetivo, por que veio, né? E aí eu me perguntava, mas quem traça essas veredas, quem traça esses caminhos? Muito bem, os adultos, cada um por si mesmo traça os seus caminhos, porque é portador do livre-arbítrio, portador de liberdade, né? Mas eu me perguntava também, e quem faz o caminho, quem traça o caminho das crianças? E eu acho que nós temos que nos perguntar, principalmente nós pais, nós avós, né? Ou os responsáveis. E aí a resposta é, né, muito óbvia, que é a família. A família, mais especificamente os pais, né? Quando os há, porque muitas vezes o pai, a mãe ou ambos desertam essa tarefa, né? Abandonam essa tarefa. Mas então pensemos, a partir disso, quanta responsabilidade compete aos pais, familiares, enfim, responsáveis, que cuidam dos pequenos. Muitas vezes a gente vê pais que têm nas crianças como pequenos objetos, pequenos bonecos, que dão tudo, que pensam muitas vezes exclusivamente nos aspectos materiais, que não lhe deixam faltar nada, roupa, agasalho, alimentação, o que tem de melhor muitas vezes para a sua educação, ou aquilo que se pensa que seja educação. Colocam a criança em diversos esportes, escolinhas, né? Estudar idiomas, enfim. E a gente se pergunta se é isso e somente isso que essas crianças precisam. E aí, seguindo sempre dentro do pensamento da Teresa de Brito, eu achei por bem colocar aqui que nós não podemos perder de vista que uma criança, sob a ótica espírita, ela não é um ser aleatório que caiu em um lar por obra do acaso. Aqueles que aportam no nosso lar são seres a que estamos afetos, ou que temos afeto, ou que não temos, eventualmente, né? Porque nós sabemos que os nossos desafetos também reencarnam nas famílias para reajustes. Muito bem, mas temos esse compromisso enquanto pais, né? Então, não é por acaso. Na maior parte dos casos, é como eu disse, né? É um espírito que reencarnou em dado lar mediante um planejamento prévio. Para nós espíritas, nós sabemos que toda reencarnação, ou quase todas, né? Elas se dão mediante um acerto, um belo planejamento, uma programação, ainda na espiritualidade, com aquela família, com os pais, com os avós, enfim, todos aqueles que de alguma forma irão se relacionar com aquele ser. Então, as grandes etapas dessa nova vida, e se diz as grandes etapas, porque não são pequenos detalhes, às vezes que estão sendo sempre ajustados, mas as grandes etapas da vida desse novo ser, elas foram acordadas com os progenitores ou responsáveis, que estabelecem então, a partir daí, o compromisso de acolher esse ser, orientá-lo, educá-lo, prover suas necessidades, mas sobretudo amá-lo, até que ele adquira independência pela maturidade.
autora, ela faz uma série de considerações a respeito dos cuidados, né, que os pais têm com a vida material da criança, sobre o provimento das necessidades que o mundo de relação lhes solicita. Diz a autora: ao confiar-te Deus uma alma vinda do invisível, Ele sabe que no meio em que vives e com os recursos variados ou parcos de que dispões, terás as possibilidades de bem orientá-la para a vida. Quantos pais sofrem por pensarem não poder dar tudo o que eles pensam ser necessário para os filhos crescerem e serem felizes? Quantos casais deixam de formar uma prole por receio de não terem condições materiais para sustentá-la? E são muitos que a gente ouve, realmente, muitos pais que têm um filho e muitas vezes não querem mais ter porque acham que realmente não vão ter condições financeiras, materiais de criar esse filho e dar tudo o que ele precisa. Enfim, é uma questão muito particular de cada casal, de cada mãe, de cada pai, mas isso tem que ser muito bem pesado, né? Segundo a visão da doutrina espírita, a visão da autora, não são apenas de recursos materiais que se faz a educação de um ser. Muito bem. E continua a Teresa: não podemos ignorar quantos sacrifícios fazem muitos pais para darem aos seus filhos excelentes possibilidades de conforto no mundo social. Nem desconsiderar o quanto de preocupação e esforço fazem para ensejarem aos seus descendentes o melhor das sociedades terrenas, de modo a fazê-los desenvolver-se. Vejam que ela vai, aos poucos, trazendo as questões ao ponto onde ela quer chegar. Então, ela não despreza nenhum desses pontos de vista, né? Sugere que, na medida do possível, particularmente na primeira e segunda infâncias, se evite deixá-los entregues a escolas, creches, jardins, tirando-os da convivência do lar, preservando-os de problemas de carência, ansiedades e inseguranças. Ao ler isso aqui, eu lembrei que esse livro foi escrito, né, por volta de 1947, 1950. Nós vivíamos numa época um pouco diferente da atual. Talvez as mães conseguissem, de fato, ficar mais com seus filhos ou deixá-los com os avós, né, como a gente também faz hoje em dia, né? Mas o mundo se tornou bastante mais atribulado. Hoje em dia as mulheres também estão buscando o seu espaço no mercado de trabalho e isso se tornou um pouco mais difícil. Eu diria que são poucas as mães ou os pais que conseguem ter os seus pequenos consigo, né? Mas ela faz essa sugestão e são coisas que a gente tem que repensar, tem que pensar quanto é possível ainda se ter esse tipo de comportamento, né? Eu perguntava então, será hoje em dia possível os pais procederem desse modo, não colocando, no caso, os pequenos num outro ambiente? A interrogação que ela faz é a seguinte: será que muitos dos problemas dos adolescentes e mesmo das próprias crianças não têm início no desamparo ou na insegurança a que os pequenos são submetidos pela ausência parcial dos pais? É a pergunta que ela faz. O texto é bastante curto e no desenrolar desse pequeno texto ela conclui que mais do que a preocupação com aspectos da materialidade, é preciso que se leve Jesus para dentro do lar
orientando nossos pupilos nos postulados cristãos, sob a ótica da doutrina espírita. Entre eles, a compreensão da anterioridade da alma, isto é, a pré-existência do espírito, da reencarnação, do respeito às leis de Deus, dos deveres morais para com o próximo, responsabilidade esta outorgada por Deus a pais ou tutores. E aí ela encerra dizendo: por isso, abençoemos nossos filhos, preparando-os para serem felizes e cumpridores dos seus nobres destinos na terra. Eu diria assim, amemos nossos filhos, né? Amemos nossos filhos fazendo tudo o que possamos fazer por eles, mas jamais preocupados essencialmente e somente com os aspectos materiais. As nossas crianças precisam de amor, precisam de afeto, precisam de companhia, precisam de orientação e de muita presença dos pais ou dos responsáveis que sejam afetivos, que sejam amorosos, né? O que eu tinha para hoje era isso. E convido então a todos para que nós façamos o nosso encerramento e que essa passagem possa cair fundo em cada uma mãe e pai que esteja aqui no momento hoje. Nós vamos então agora elevar o nosso pensamento ao nosso Pai, a presença dos nossos médiuns, postados então para o nosso passe coletivo, né? E dizendo: Senhor, vós sois a paz na tribulação e na angústia. Vós sois o rumo certo para o meu viver. Minha vida não teria sentido se não existisse a certeza do vosso olhar e do vosso amor. A angústia tenta muitas vezes se aproximar, e por ela experimento o vazio e o sofrimento. Quantas vezes penso em desanimar, depois reflito alguns instantes e pareço ouvir vossa voz que me diz para seguir adiante, que tudo passa, que amanhã será um novo dia. No entardecer deste dia, coloco em vossas mãos minha angústia e minhas tribulações, que o vosso poder tudo transforme, que a paz ocupe o seu lugar, que a serenidade invada o meu coração. Obrigada, Senhor, por ser meu amigo e me abençoar. E que assim seja.